O milionário fica pasmo ao ver a empregada com uma filha que o chama de papai. O sol mal começara a rasgar o céu quando Graça Almeida entrou na mansão dos Viana. O imenso portão de ferro negro rangeu como se já soubesse o peso daquele dia. No peito, ela carregava um nó tão apertado que quase sufocava. A rotina parecia normal, mas décadas de silêncio torturante pulsavam em seu olhar. Lá dentro, o luxo brilhava em cada detalhe. Tapetes persas vermelhos, lustres que reluziam como estrelas, móveis de madeira nobre, tudo um cenário perfeito para esconder um segredo que queimava sua alma. Graça carregava mais do que panelas e vassouras. Levava o segredo de que Sofia, sua filha de 8 anos, era fruto de um amor proibido, escondido a 7 chaves. Mateus Viana, o patriarca milionário, seu pai de verdade. A mãe dele, Vitória, era uma sombra desde sempre. Seu olhar cortante, sempre grudado em Graça. Disparava facas silenciosas que a faziam tremer. Ela sabia que ali não era apenas um E. E então veio o instante que mudaria tudo. Sofia, sem querer, quase cantando, chamou Mateus de pai, bem alto, na frente dos outros empregados. Foi como se um diálogo subterrâneo viesse à tona. O murmúrio se espalhou rápido pelos corredores. Um rastro invisível, pesado, carregado de surpresa e julgamento. Você ouviu? A menina o chamou de pai. Será que é mesmo dele? Olha a semelhança. Não dá para negar. Os olhares começaram a queimar, sem disfarce. Até os quadros dourados nas paredes pareciam fechar espaço para um incêndio prestes a explodir. Vitória apareceu, o rosto pálido e duro como um trovão acinzentado. Seu sorriso de porcelana sumiu, dando lugar a uma frieza cruel. Cada palavra que ela dizia, carregada de veneno, fazia Graça sentir um choque no peito. O ambiente elegante transformou-se numa jaula sufocante, cheia de ameaças invisíveis. O ápice veio naquela noite, durante uma recepção chique repleta de rostos conhecidos. Graça notou os olhares cortantes, o modo como sua posição foi sutilmente questionada. A tensão era quase palpável. Quando um convidado insinuou em voz baixa que a verdade sobre Sofia poderia vir à tona, ela quase desmoronou. O medo queimava sua garganta. Cada calor nas mãos denunciava o desespero. A humilhação pública ganhava forma diante dos risos abafados e cochichos. Foi aí que Graça olhou para Mateus, olhos nos olhos, e decidiu. Sem titubear, com voz firme, mas trêmula, pediu um teste de DNA. Precisava pôr fim à mentira que a corroía. O silêncio que se seguiu foi cortante. O milionário, tão respeitado e poderoso, parecia um homem devastado e perdido, encarando o abismo que aquele pedido abriu. Naquele instante, tudo ficou parado, cada respiração pesada dentro daquela mansão imensa. O que Mateus faria? Enfrentaria a verdade ou a esconderia mais fundo? E Vitória? Até onde iria para proteger o casamento e manter as aparências? O futuro parecia prestes a desmoronar. O ar ficou denso, cheio de perguntas sem respostas. Cada corredor guardava seus segredos. Cada silêncio falava mais que 1000 palavras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio congelou o ar naquele salão iluminado. Mateus segurava o copo de cristal com tanta força que os dedos começaram a tremer. Graça do lado quase não conseguia respirar. A voz dela ainda ecoava. Quero um teste de DNA. Vitória parou no meio da frase, cortando um sorriso falso que já dera. O rosto dela congelou em uma máscara venenosa, mas o que ninguém esperava era o que aconteceu logo depois. O telefone do escritório, do outro lado da sala, tocou. Um som estridente que quebrou a tensão como um trovão. Todos olharam para Mateus, que se afastou, apertando o celular contra o ouvido.
O ambiente parou. O murmurinho cessou. Ele falou baixo, ajeitando a voz. Mas quando ouviu a resposta, o rosto se desfez. A cor sumiu, e os dedos que seguravam o telefone tremiam feito folhas no vento. Um brilho estranho invadiu os olhos dele. Não era só medo, era pânico. Eles encontraram, ele gaguejou. Em São Paulo, no hospital de emergência. Uma sombra passou pelo salão inteiro. Vitória arregalou os olhos. Algo parecia não se encaixar. Graça sentiu o coração acelerar. Uma dor cortante tomando seu peito. Mateus virou para ela, a voz quase um sussurro rouco. É a mãe de Sofia. A mulher que você dizia ter morrido anos atrás. Está viva. Uma bomba explodiu em câmera lenta. Graça engoliu seco, a voz trêmula. Não, isso não pode ser. O murmúrio virou um alvoroço. A mãe dela? A mulher que todos achavam enterrada de vez. De repente, o passado que ela tentou esconder estava vivo, pulando no presente como uma fera selvagem. Vitória fez um movimento brusco, desesperada para controlar o estrago. Isso é mentira! É uma mentira para destruir essa família! Disse, com a voz cheia de raiva e medo. Mas Mateus já não acreditava em nada que ela falasse. Os olhos dele estavam fixos no telefone. Ele se virou para a porta de entrada, onde um homem robusto entrou, com um envelope branco na mão. O ar ficou gelado. Era o médico do hospital. Todo mundo parou. O homem ajeitou os óculos, abriu o envelope e entregou para Mateus. As análises de DNA chegaram, Sr. Viana. Disse firme, com um olhar pesado que parecia carregar segredos demais. E é urgente que a Sra. Graça veja os resultados. O silêncio virou um peso cruel, fazendo o ar vibrar entre todos. Graça estapeava as mãos, tentando se manter firme, mas as pernas bambearam. Mateus abriu o papel, lentamente. As palavras pareciam saltar na folha. Sofia não é só filha dele, começou a pensar. Mas a terceira linha do documento fez seus olhos pularem. Era um nome diferente, um sobrenome que ninguém esperava. Ele engoliu seco. Aquele teste não era só sobre paternidade. Continha algo que mudava tudo. Graça, Mateus chamou, a voz carregada quase sem ar. Não é só Sofia, tem outro nome aí. Outra filha, está viva, muito perto daqui. Todo o salão se virou para ela. Confusa, com a boca aberta, Graça sentiu a garganta queimar. Um segredo que ela jurou enterrar veio para assombrá-la. E agora não só ameaçava sua vida, mas ia explodir toda aquela fortaleza de mentiras. Vitória, por cima de tudo, começou a rir. Mas não era uma risada leve. Era amarga, cheia de desespero e insanidade. Então você achava que podia controlar tudo, que podia esconder o que nunca pode ser apagado? Ela avisou com um sorriso cruel, que revelou dentes apertados. Prepare-se, Graça. O jogo só começou, e a próxima bomba vai varrer essa casa do chão. O silêncio voltou, tenso e mortal. Mateus olhou para a porta, onde disseram que aquela filha desaparecida poderia estar a um passo dali. E Graça, com o corpo trêmulo, sabia que nada jamais voltaria a ser igual. O que mais será que estava escondido naquela estrada de mentiras? E o pior, quem estaria mesmo ao seu lado? As respostas estavam todas prestes a vir à tona, e era uma corrida contra o tempo. Mas será que todos sobreviveriam a essa verdade? O silêncio pairou no ar como uma nuvem densa, pesada. Mateus tinha o papel aberto entre as mãos, os olhos fixos naquelas letras frias, enquanto o resto da sala parecia derreter em tensão. Graça mal suportava o peso no peito. O nó que crescia, apertando mais a cada segundo. Outra filha? Viva! Ela repetia, a voz falhando, os dedos tremendo. Vitória gargalhou. Um som frio, rouco de raiva e medo. A risada ecoou, cortando como faca, mas ninguém ousou interromper. Até que, de repente, a porta da sala se abriu com violência. Um homem entrou,
ofegante, sujo e com olhos arregalados de pânico. Era o segurança da mansão, pálido, mais pálido que a morte. Senhor, ele gaguejou, encarando Mateus. Tem alguém no jardim. Uma mulher com uma criança. Ela disse que estava esperando. O olhar de Mateus mudou. Ficou duro, cortante, quase ruim. Que mulher? Pediu, a voz mais fria que nunca. O segurança apontou para fora, e todos no salão escutaram. Lá fora um choro de criança cortante, angustiante, que atravessava as paredes de vidro da mansão. Graça engoliu seco, quase perdendo o ar. Sofia sussurrou, com medo daquela confirmação. Mateus não respondeu. Deu passos largos direto até a porta, empurrando-a aberta. O jardim estava banhado numa luz cinzenta de fim de tarde, fria. O que chegou ali não parecia humano. Uma mulher com roupas rasgadas, o rosto coberto de lágrimas e sujeira. Nos braços, um bebê, recém-nascido, enrolado em uma manta suja. Ela olhou para Mateus, olhos fundos, desesperados. Eu sou filha dele também. A voz dela mal saía, parecia um fio. O bebê chorava, puxando a atenção de todos. Vitória quase desmaiou, segurando a parede. Graça sentiu um frio gelado subir pela espinha. Mateus ficou imóvel, o rosto uma máscara de choque que se partia em pedaços. A mulher continuou. Me chamo Helena. E esse menino é seu filho. Sabia que existia, sabia. Por isso eu voltei. O jardim silenciou. O mundo pareceu virar de ponta cabeça. Graça agarrou o braço do marido, chacoalhando, sem acreditar. Isso não pode ser verdade, gaguejou. Mas Helena sacou do bolso uma carteira gasta e mostrou uma foto, tremendo. Era Mateus, jovem, sorrindo ao lado dela, em um lugar que só eles conheciam. Eu tentei te encontrar antes, mas alguém não queria que isso acontecesse. Vitória vomitou no chão, verde e pálida, gritando. Mentira! Você é uma louca tentando destruir minha família. Mas Mateus caiu de joelhos, a respiração cortada, analisando aquela mulher que carregava a prova viva de uma traição que ninguém poderia imaginar. Graça, por sua vez, sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. A menina que ela achava ser única, a filha secreta que ela escondia, não só existia Helena, mas ali estava um filho recém-nascido. A prova cabal de que a verdade era muito maior do que podia suportar. E como se aquilo não fosse suficiente, o seguro captou no celular uma mensagem inesperada. Mateus recebeu uma notificação que fez seus olhos se arregalarem ainda mais. Ele ficou pálido, levantou a cabeça lentamente e encarou todos. Esperem, disse com a voz trêmula. Tem mais. O que mais? Alguém perguntou, o medo crescendo na voz. Mateus respirou fundo e mostrou a tela do celular para Graça. Era uma ligação gravada. Uma voz que ela conhecia demais, fria e serena, que dizia, clara e pausada. Mateus, se quiser mesmo limpar seu nome e afastar todos os fantasmas, é melhor aceitar o doloroso. O segredo que você acha que controlou todo esse tempo não é o pior. Há um laço que jamais esperaria. O silêncio explodiu tão forte que o vidro tremeu. Todos encaravam Mateus, e ele mal conseguia segurar a própria cabeça. O mistério que já parecia fundo como um abismo tinha umas camadas que ninguém imaginava. Não era só uma filha escondida, não era só um nascimento inesperado. Era uma rede de segredos que ameaçava engolir tudo. Vitória caiu no chão, sem forças, arranhando a decoração como quem tenta agarrar a vida. E Graça olhou para Mateus, olhos marejados e uma pergunta imensa queimando na garganta. O que mais você escondeu? Mas Mateus, ainda olhando para o celular, sussurrou. Tem alguém a caminho. Ele respira. O choro da criança aumentou, a tempestade emocional fechando o cerco. Do lado de fora, a noite já caía, arrastando junto o silêncio mais pesado e uma dúvida cruel. Quem era essa nova ameaça? E até onde o passado iria destruir o que eles ainda ousavam chamar de família? Nenhum deles imaginava que a próxima visita traria uma verdade tão devastadora que faria tudo virar cinzas, e as mentiras juntas ameaçariam soterrar até o último vestígio de confiança.
O telefone disparou novamente. Desta vez, o toque não era humano. Era como se o próprio inferno estivesse ligando para avisar. Ninguém sairia vivo desse jogo. E aquele segredo ainda estava só começando. O telefone disparou novamente. O som cortou o silêncio pesado como uma lâmina afiada. Todos se olharam, tensos, a respiração presa dentro da sala, que já parecia a boca de um vulcão prestes a explodir. Mateus segurava o celular com as mãos que tremiam, não de frio, mas de pânico real, tão profundo que fazia o peito doer. Ele apertou o botão e a voz voltou, fria e impiedosa sem pedir licença. Senhores, o jogo mudou mais rápido do que imaginam. O silêncio caiu, denso, como se o ar tivesse sumido. Vitória bufou, derrotada. Os olhos ardiam de raiva e medo, mas foi Graça quem sentiu o chão abrir sob seus pés. A voz do outro lado da linha continuou. Mateus Viana, a verdade sobre suas filhas é apenas a ponta do iceberg. A verdade que você e sua esposa tentaram enterrar está enterrada no próprio sangue que corre pela sua casa. A sala ficou pendurada naquele mistério, até que, de repente, um grito cortou tudo. Não! Vitória chorou, puxando a mão do marido. Para! Por favor, não faça isso! Mateus encarou o telefone, o rosto ficando pálido como uma folha seca. Ele apertou os olhos, respirou fundo. E então, com a mão trêmula, desbloqueou o celular e abriu uma pasta que nenhum deles sabia existir. Era um vídeo. A tela mostrou uma cena amarga, crua, que queimou a vista de quem assistia. Imagens da mansão, flagrantes de noites e dias, mas não de festas, luxo ou sorrisos. Eram registros íntimos, momentos secretos gravados por alguém dentro da casa. Graça, Mateus, Vitória em cenas que ela jurou nunca existir. Encontros entre Graça e Mateus que iam além do permitido. Juras e promessas sussurradas. Mas o mais cruel veio no instante seguinte. No vídeo, uma mulher com o rosto coberto iluminava a tela. A voz era pausada, carregada de um medo desesperado. Ele não é só o pai da Sofia e da Helena. Então o rosto se mostrou. Não era Helena, nem Sofia. Era Graça, mas não a mulher que todos pensavam. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, manchando o chão de uma cozinha. Brevemente iluminada pela luz trêmula do amanhecer. Eu tenho outro segredo, um que nunca contei. Todos prenderam o ar, como se alguém tivesse golpeado a todos no peito. O vídeo cortou para Mateus, em silêncio, olhando para uma mulher que não podia ser quem eles imaginavam. E então, a bomba que destruiu o último vestígio de certeza. Graça na tela segurava uma criança, que não era Sofia, não era Helena, mas um bebê de meses, assustado, com os olhos enormes e entornados de incerteza. A voz dela dizia, a baixinha, quase um sussurro: esse bebê não é filho do Mateus, é meu filho, de outro homem, de alguém que bem perto de casa ainda está escondido. A sala explodiu em murmúrios, a boca seca como se engolir ar fosse uma batalha. Vitória caiu na poltrona, soluçando entre gargalhadas, cortantes e tristes. Mateus largou o celular, os olhos arregalados, fixos na parede à frente, tentando juntar os pedaços do chão que acabara de rachar embaixo dos pés. Foi ali, naquele instante de silêncio mortal, que Sofia apareceu na porta. O rosto dela, tão inocente e esperançoso, iluminou a cena sombria. Ela olhou para o pai e para a mãe. Depois para Helena, segurando o bebê. A garotinha falou baixo, carregando o peso das notícias que ninguém queria dizer. Então, eu não sou a filha única, né? Graça desabou, o corpo amolecendo. Mateus não conseguia falar. Vitória tremia, encarando a filha com uma mistura de horror e dúvida. Mas o que segurou o ar naquela casa foi o que ninguém estava preparado para ouvir. O segurança da mansão entrou correndo, ofegante, com o rosto pálido demais para ser só medo. Senhor Mateus, tem um homem lá fora. Ele disse que é irmão de vocês. O riso enlouquecido de Vitória se transformou em silêncio quando Mateus olhou pela janela. Lá, sob a luz fria da noite, um homem alto, marcado pelo tempo e por uma tristeza que quase doía nos olhos, encostava-se à varanda. E algo dentro dele brilhou com um reconhecimento impossível de negar.
O homem ergueu a mão lentamente e falou: Mateus, Graça, vocês dois não são quem pensam. Nem eu. O mundo inteiro desabou em uma única frase. E no coração daquela tempestade, uma verdade ainda maior esperava para surgir. Até onde iam aquelas mentiras? Quem era, afinal, esse homem? E o que ele sabia que podia destruir a todos, de uma vez por todas? O silêncio voltou, pesado, mortal. Fechado no olhar de todos, o medo de que o próximo segredo fosse o último a ser revelado. O silêncio esmagava o salão quando o homem alto, de olhar pesado, parou no meio da varanda. Mateus sentiu um nó no estômago, a boca seca, as pulsações gritando na cabeça. Todos esperavam uma revelação impossível. Mas o que veio em seguida, nem ele, nem Graça, nem Vitória estavam preparados para enfrentar. O visitante tossiu, puxou uma carteira velha do bolso do casaco e abriu lentamente um documento amarrotado, com letras rabiscadas à mão. Antes de dizer qualquer coisa, preciso que saibam que vocês não são só uma família abalada por segredos normais. A voz dele saiu firme, áspera, mas com uma gravidade que congelou o ar. Vocês são... Dança. Vai ser maior. Porque ele dizia, querem que todos saibam que vem. Não se preocupem. Acham que tem preparação de pais deportados. Frase final. Essas num jogo de mentiras tão antigo que até duvido que estejam prontos para isso. A mão do homem tremia ao entregar o papel. Mateus pegou, a visão turva, o corpo latejando. Quando leu o nome na primeira linha, o coração quase parou. Não era o sobrenome Viana, nem Almeida. Era Silva. O salão ficou mais uma vez mudo até que um estalo seco cortou a tensão. O celular na mesa perto da porta tocou. O som parecia ameaçador. De repente, o homem na varanda caiu para trás. Agarrando o peito, um grito estampado no rosto. Um baque surdo ecoou. O corpo estendeu-se no chão, imóvel, o rosto pálido demais. Murmúrios de choque começaram a se espalhar, algumas pessoas correndo para ajudar, outras paralisadas, a mão na boca. Mateus correu até ele, o peito apertado, os dedos passando pela pele fria e molhada de suor, procurando um pulso. Nada. Ele está morto, gritou mais para si do que para os outros. Nesse instante, o telefone voltou a tocar. O eco do toque parecia zombar da sala, fria, sufocante. Mateus, com a mão trêmula, atendeu. Uma voz rouca, modulada, veio do outro lado. Vocês pensam que é só um caso de identidade e filhos perdidos? Ela falou, lenta, como se a cada palavra fincasse uma faca. Errado. Vocês carregam algo dentro de vocês. Algo que vocês mesmos não sabem. Vocês são parte de algo muito maior. Uma mentira que nem mesmo pai ou mãe podem explicar. O silêncio caiu como uma sentença. Graça tomou a palavra, a voz quase sumindo. Quem é você? O que quer de nós? Eu? Eu sou a verdade que todos tentam esconder. E logo, muito logo, tudo que você acreditou vai se transformar em pó. O telefone desligou na mão de Mateus. As luzes da mansão piscavam, cortando a escuridão que avançava como uma sombra crescendo. Vitória se levantou. Cambaleante, com os olhos vidrados, num misto de pânico e desespero. Isso é obra de vocês, ela gueitou, encarando Graça e Mateus. Vocês destruíram tudo. Vão pagar. Então, com um gesto brusco, Vitória puxou um colar delicado de dentro da blusa e o lançou ao chão. O pingente quebrou, revelando uma foto pequena, amassada e desgastada. Todos se inclinaram para olhar, o coração batendo descompassado. Era uma foto antiga, Mateus ao lado de um menino. Um garoto com os olhos claros, idênticos aos dele, segurando uma mão que não era de ninguém ali. Graça corou, o rosto congelado e horror. Quem é esse menino? Sussurrou. Vitória, agora com lágrimas escorrendo, finalmente confessou. Ele nunca existiu para vocês. Ele é nosso segredo mais podre, o verdadeiro herdeiro desta casa. E ele voltou. Antes que alguém pudesse perguntar quem era, a porta da mansão se abriu com força. Todos se viraram para ver uma figura encapuzada.
molhada pela chuva que começara a cair. Ela caminhou lentamente para dentro. Quando o capuz caiu, revelou o rosto que ninguém esperava. Era o menino da foto, um homem jovem, com olhos tão frios que pareciam absorver toda a luz da sala. Ele sorriu, mas não havia calor ali. Havia vingança. Então finalmente nos encontramos. A voz cortou como vidro. Vocês acham que sabem toda a história? Que podem controlar a narrativa? Que nada vai derrubar esse castelo de mentiras? Mateus engoliu seco, a garganta travada. Quem é você? Gaguejou. O homem deu um passo adiante, o olhar varrendo a todos. Eu sou o que vocês tentaram enterrar. O filho verdadeiro do Mateus e Ana. Não daquele amor escondido, nem dessas mulheres, mas do segredo que vocês não ousam admitir. Eu sou a prova de que tudo aqui é uma mentira. Que a família Viana nem existe. Um silêncio mortal caiu. Graça segurou o braço de Mateus, a respiração falhando. Vitória desabou no chão, a risada desaparecida. O homem olhou para Sofia, para Helena e o bebê. E vocês? São apenas peças que eu vou destruir. Naquele momento, a luz se apagou. A escuridão engoliu tudo. E no breu, um grito cortou o silêncio. Depois, só o som da chuva batendo forte na mansão. Tudo havia mudado. A verdade agora era uma ameaça viva, e ninguém estava salvo. A luz voltou de repente, cortando a escuridão como uma facada. Um silêncio pesado caiu no salão, estranho demais, quase sufocante. Todos os olhos se fixaram no homem de rosto frio. O tal filho verdadeiro, que sorriu com aquela expressão tão vazia que parecia absorver o ar. Mas antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, um estampido estrondoso veio da direção da porta principal. O chão tremeu um pouco e o vidro estalou. Um baque forte, seguido de um grito abafado que cortou a respiração de todos. Mateus, em pânico, avançou para a porta. Vitória cambaleou, agarrando o braço de Graça, que sentiu um nó gelado crescer na garganta. No corredor, uma figura cambaleava, um homem, conhecido por todos ali, descompassado, segurando algo ensanguentado nas mãos. O silêncio quebrou-se em murmúrios abafados. É o segurança, alguém sussurrou. O segurança estava pálido, os olhos quase sem vida. Mataram a criança, falou entre soluços, a voz tremendo como se cada palavra custasse uma luta desesperada. Um grito estourou. Era Helena, a mulher com o bebê, que caiu no chão, o rosto coberto de lágrimas e terror. O bebê que ela carregava, que deveria ser a esperança de todos, estava envolto em um pano manchado de sangue. O corpo colapsou nas mãos dela, inerte, sem vida. Mateus engoliu seco, o peito apertado, o coração feito pedra. Não pode ser, repetia, a voz quase um sussurro. Graça caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo sem controle, enquanto o bebê era cuidadosamente colocado sobre uma mesa próxima. Era o fim, ou o começo de algo ainda pior. Vitória começou a rir, uma risada torta, descontrolada, cheia de loucura e raiva. Isso é só o começo, gritou, a voz um estilhaço. Vocês não sabem em que estão mexendo. O homem alto olhou para todos, olhos brilhando com uma fúria silenciosa. Eu lhes disse! Vocês se estão afundando numa mentira que vai mais fundo do que imaginam. Esse bebê não deveria estar aqui. Nem Helena, nem Sofia. A verdadeira tragédia é que vocês nunca foram uma família. Só peças num jogo que os controla. Mateus tentou dizer algo, mas foi interrompido pelo som estridente de seu celular vibrando. Vibração rápida, insistente. Ele pegou o aparelho com mãos trêmulas. Na tela, uma mensagem. Venha para o hospital agora. É urgente. Você precisa ver isso. Assinado e verdadeiro Mateus. O silêncio se tornou um peso bruto e sufocante. Espere, sussurrou Graça com os olhos arregalados tremendo. Outro Mateus, o que isso quer dizer? O homem encapuzado sorriu, cruel, enquanto a porta da mansão se abria de novo. Desta vez, ninguém entrou pelo corredor principal. Era um homem mais velho, com um olhar profundo como se carregasse séculos.
segurava uma pasta grossa, cheia de documentos e fotos. Ele caminhou até o centro do salão, calmamente, como se dominasse o tempo. Vocês vivem numa mentira que nem imaginam, disse, voz firme, fria. Matheus Viana, que vocês conhecem, não é seu pai. Não é nem seu parente. Todos ficaram estáticos. O ar parecia virar pedra. O verdadeiro Matheus Viana está morto. Um grito foi engolido na garganta de Graça, o peito apertando tanto que mal conseguia arfar. E o homem que vocês chamam de pai, que juraram amar e odiar, continuou o estranho. É um impostor. Um homem que roubou a identidade do verdadeiro Matheus para construir essa farsa. Vitória recuou, chocada demais para reagir. O rosto dela virou uma máscara de horror. Helena secava as lágrimas, os olhos cheios de medo e uma dúvida esmagadora. O homem mais velho abriu a pasta lentamente e jogou na mesa. Havia fotos antigas, registros de nascimento, documentos de identidade, todos comprovando algo que ninguém queria ouvir. Vocês têm 2 filhas, sim, mas nenhuma delas é fruto do homem que vocês pensavam ser seu pai. A voz dele caiu num sussurro pesado. Vocês são todos órfãos de um segredo que matou mais do que uma família. Vocês são filhos de uma rede de mentiras, de um passado. Graça levantou-se, com lágrimas rabiscadas no rosto, a voz falha. Então, quem somos nós, afinal? O silêncio tão pesado que doía respondeu por ela. A casa, aquela fortaleza de mentiras, acabara de cair em ruínas. E nada no futuro jamais seria o mesmo. Apenas uma certeza. A verdade ainda estava longe, escondida em uma sombra que ameaçava engolir todos eles. E aquela noite ainda reservava muitos horrores para quem ousasse procurar. O que mais estava enterrado nessa história? E quem, afinal, poderia ser confiado quando nem o próprio sangue era verdade? O vento parecia atravessar a mansão como uma faca, varrendo o silêncio pesado que se espalhava pelo salão. Matheus segurava o papel na mão, as pontas trêmulas. Graça enxugava as lágrimas com o punho, o peito apertado até doer. Do lado, Vitória mal podia falar, com o rosto congelado naquele terror mudo. E todos ali sentiam que o chão tinha acabado de ceder. Mas, justamente quando o ar parecia não aguentar mais, o celular de Matheus vibrou de novo. Uma mensagem diferente. Um vídeo curto. Ele apertou o play, a mão suando frio. Na tela, um rosto conhecido. Era Sofia. A menina, com a voz inocente, olhava fixamente para a câmera, dizendo: Papai, eu sei que tudo está confuso, mas eu tenho que contar um segredo muito grande. Vocês precisam saber a verdade. Eu não sou filha do Matheus. Eu sou filha do... O vídeo congelou. Clicou. De repente, a imagem se perdeu. E a tela passou para outra gravação. Desta vez, era Vitória. Ela sorria doce, aquela mesma expressão de rainha de fachada. Mas os olhos entregavam algo frio, amargo. A verdade é que vocês foram vítimas de um plano, sussurrou ela, tão baixa que parecia um veneno derramado. Um plano que começou muito antes de ontem. Vocês nunca foram filhos de Matheus Viana, porque... ele nunca foi o verdadeiro Matheus Viana. O silêncio virou grito. O quê? Graça engasgou. É isso, continuou Vitória, olhando para Matheus com um ódio gelado. O homem que vocês acham que é o pai é um impostor, um ladrão de identidade. O verdadeiro Matheus está desaparecido desde que tinham 10 anos de idade. E tudo o que construímos é uma farsa. Matheus cambaleou, segurando a cabeça. O coração dele parecia uma bomba, prestes a explodir. Mas então quem sou eu? Quem é você? Perguntou, a voz quase um sussurro desesperado. Vitória demorou a responder e quando fez, um sorriso cruel se formou. Eu sou a peça-chave desse jogo. A mulher que matou seu passado para construir o futuro que você acha que tem. O salão congelou. Nesse momento as luzes tremeluziram e apagaram de repente. No breu total, um grito partiu o ar, forte e desesperado. Quando as luzes voltaram, uma cena que ninguém poderia prever.
Mateus estava sentado no chão, olhando para as próprias mãos, pálido como morte. Ao lado dele, um homem desconhecido respirava forte, com um sorriso sádico. E eu? Perguntou o homem, tirando o capuz. Sou o verdadeiro Mateus Viana. O choque fulminante dominou o ambiente. Você? Gritou Graça, o nó na garganta quase sufocando-a. O homem levantou-se lentamente, o olhar frio e cortante. Sim, eu desapareci porque descobri que este homem aqui, apontou para o que até então eles chamavam de Mateus, roubou minha identidade. Ele se infiltrou na minha vida, tomou o meu lugar e destruiu tudo o que eu amava. Mateus, o impostor, encarou o verdadeiro com uma mistura de desespero e raiva calada. Isso não pode ser verdade, murmurou, a voz falhando. Eu só queria proteger essa família. Proteger? Riu o verdadeiro Mateus, perigoso e duro. Você destruiu. Mente por mente, mentira por mentira. Agora chegou a hora da verdade nua e crua. Graça tentou levantar-se, mas as pernas fraquejaram. E as crianças? E a Sofia? Perguntou, a voz um fio frágil. O homem, o verdadeiro Mateus, virou-se para a menina que observava assustada. Sofia, Helena, vocês são vítimas dessa trama. Vocês nunca foram filhas dele. E pior, a história que contaram, as mentiras que alimentaram esse monstro que me substituiu, vão ser apagadas. Antes que alguém pudesse responder, o inesperado aconteceu. Do lado de fora, um estrondo ensurdecedor fez a porta principal tremer. Correia, o segurança, entrou correndo, o rosto branco. Tem um carro explodindo no portão! Um ataque! Gritou assustado. Alguém quer acabar com tudo aqui. O medo invadiu o lugar. Mateus, o verdadeiro, olhou para todos, o semblante sombrio. Essa guerra não é só sobre identidade. É sobre poder. Sobre o que esta mansão esconde. A mansão que até então parecia apenas uma prisão de mentiras acabava de se transformar num campo minado. E no fundo, todos sabiam que apenas o começo do terror estava ali. O que mais ainda seria revelado? E quem realmente manda na história? Enquanto a explosão ecoava pelos corredores, o silêncio se tornou uma ameaça viva. O jogo mais perigoso estava só começando. O estrondo da explosão ainda reverberava quando a porta da mansão foi arrombada de novo. A tensão no ar virou quase palpável. Algo estava muito errado. Todos olharam para a entrada como quem espera ver o pior aparecer na fresta. E então uma figura cambaleou para dentro da casa, ensanguentada, suja, olhos perdidos e cheios de desespero. Não era o segurança, nem qualquer um que já conheciam. Era Sofia. O silêncio congelou. O coração de todos pareceu parar no instante em que Sofia caiu aos pés de Mateus, os braços abertos, mostrando a barriga que até aquele momento ninguém sabia que estava ali, já visivelmente arredondada, como uma promessa silenciosa. Papai, Delcine, adeus. Ela sussurrou, voz tremendo. Eu não sou sua filha, e estou grávida. O mundo virou um caos. Graça caiu no chão, as mãos tremendo, a respiração falhada. Vitória arregalou os olhos. A máscara de controlada virou horror puro. O homem que diziam ser o verdadeiro Mateus ficou pálido, a mandíbula travada. Os olhos não piscaram. O quê? Mateus, o impostor, engasgou. Isso não pode ser real. Sofia levantou a cabeça, lágrimas cortando o rosto. Eu sei quem é o pai. A voz dela virou quase um fio. É ele. Apontou para o verdadeiro Mateus, com a força que soprou. Ele sumiu, mas eu esperei por ele, até agora. Um grito rasgou a mansão. Vitória caiu de joelhos. Um choro desesperado, misturado com risadas histéricas. Isso não faz sentido. Você tá confusa. Mas ninguém acreditava nas palavras dela. Só na verdade devastadora que pintava o quadro novo. O verdadeiro Mateus deu um passo para trás, o rosto enterrado nas mãos, como se tentasse afastar a sombra que aquela revelação carregava. Sofia, sua voz saiu quebrada por baixo. Eu não sabia. E então a porta dos fundos explodiu. Mais uma figura entrou,
essa diferente. Uma mulher alta, imponente, olhar congelado, ela segurava um maço grosso de papéis. Ela sorriu amargo, caminhou até o centro da sala e jogou tudo sobre a mesa. Tempo de segredos acabou. Ela disse, firme, meu nome é Clara. Sou irmã de Mateus, o verdadeiro. E vocês, virou para Mateus, o impostor, são uma farsa montada para enganar o mundo. A mansão ficou ainda mais pesada. Clara abriu o maço. Espalhou documentos, fotos e vídeos que mostravam identidades forjadas, conexões criminosas e pior. Vocês não são só filhos de mentira, disse, com voz fria. A gravidez da Sofia é só a ponta do iceberg. O verdadeiro genitor desse bebê é um homem ligado à máfia. Vocês foram usados para esconder um plano, uma rede de corrupção, tráfico. E vocês, ela apontou para Graça e para Mateus, são peões nisso. O silêncio virou um incêndio. Mateus, o impostor, caiu no chão, as mãos tremendo. Graça desabou contra uma parede, o peito queimando, as lágrimas escorrendo em silêncio. Sofia, ainda de pé, virou o olhar para a irmã que acabara de chegar. Por que isso agora? Perguntou, a voz tremendo de medo e traição. Clara deu um sorriso cruel, como se guardasse a resposta mais amarga do mundo. Porque o jogo está mudando, Sofia. E ninguém sai vivo sem revelar o que verdadeiramente somos. Antes que alguém pudesse perguntar mais, as luzes apagaram. O escuro tomou tudo. Um disparo ecoou cortando a escuridão. No silêncio gelado que seguiu, uma voz fria e distante murmurou. A verdade? Vocês nunca estiveram prontos para ela. E a mansão, o palco de todas essas mentiras, ficou mergulhada em escuridão total. O que tinha acabado de acontecer mudou para sempre o que eles pensavam saber. E o que vinha a seguir? Só a morte ou uma revelação ainda maior? No frio daquela noite, só uma certeza. Ninguém ali era inocente. Nem mesmo Sofia. Tudo estava virando cinzas, e a chama que restava estava prestes a virar incêndio. O disparo ecoou como um trovão brutal, cortando o escuro e fazendo o coração de todo mundo parar. O silêncio que veio depois foi tão denso que parecia pesando toneladas no ar da mansão. As luzes ainda não se acendiam, e um cheiro forte de pólvora invadiu cada canto, misturando-se com o suor e o medo que dominavam o salão. Mateus caiu no chão, o corpo trêmulo, os olhos vidrados na porta pela qual o tiro entrou. Todos ficaram imóveis, a respiração presa, os olhares se cruzando cheios de pânico e desespero. Graça estava ajoelhada ao lado de Sofia, segurando a barriga da garota, sentindo o tremor que não era só da menina. Vitória cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco invisível no peito, os olhos revirados tentando encontrar o rumo. Quem atirou? Sussurrou Mateus, a voz falhando, apertando a mão da filha como se quisesse arrancá-la do chão. Mas antes que alguém pudesse responder, o silêncio foi quebrado por um som ainda mais chocante. Um riso rouco, frio, que veio das sombras do corredor, rastejando pelo salão. Achavam que era isso tudo? A voz cor. Aquela mulher era ninguém menos que Helena. O corpo de todos congelou. Ela deu um passo à frente, a mão já segurando uma arma, ameaçando. Eu não sou a vítima aqui, falou a voz baixa, firme, cheia de fogo. Vocês, todos vocês, destruíram minha vida. Graça arfou, empurrando Sofia para trás, desesperada. Helena, por favor, chega, implorou. Mas a mulher só riu, cruel. Chegar? Nunca, disse a raiva queimando em cada palavra. Eu sabia de tudo, dos segredos, das mentiras, e enquanto vocês fingiam ser família, eu perdi tudo. Agora é minha vez. E então o imprevisível aconteceu. Mateus, horrorizado, levantou a mão para pedir calma, mas Helena o olhou com ódio profundo e disparou a arma de novo. O tiro não foi para Mateus, não dessa vez. Acertou algo atrás dele. Algo ou alguém que ninguém esperava estar ali. Um grito agonizante tomou o ar. E quando todos se viraram, viram que era Clara. Ela cambaleava, o peito ensanguentado, os olhos esmaltados de choque e dor. Clara! Graça gritou, correndo para agarrar a irmã da confusão. Helena recuou, o rosto duro, mas não sem remorso.
Até ela parecia surpresa com o estrago. Mateus caiu de joelhos, olhando para a mulher caída, a respiração cortada. Não, não, ele balbuciou, a voz carregada pela culpa e surpresa. Isso não podia acontecer. No meio do caos, o verdadeiro Mateus, até então parado no canto, deu um passo à frente, o rosto pálido, a boca comprimida. Vocês não entendem ainda, não é? Disse, a voz grave, convidando o silêncio. Essa guerra aqui não é sobre quem é pai, quem é filha. Ele olhou para o corpo de Clara, depois para Helena. É sobre um segredo maior. Um segredo que define quem somos e quem fomos obrigados a ser para sobreviver. Todos ficaram em silêncio, esperando que ele continuasse, e então a bomba. Helena, ele disse, a voz ficando quase um sussurro mortal. Você não é só uma filha escondida, não. Você é a verdadeira dona da mansão. O que está em jogo aqui é a herança real. Porque ele respirou fundo, o olhar pesado. Mateus Viana, o impostor, não é só um ladrão de identidade. O verdadeiro Mateus se virou para o homem no chão, agora visivelmente apavorado, franzindo os olhos. Ele é meu irmão. E o inimigo? Um silêncio de morte dominou o ambiente. Todos se entreolharam, a cabeça girando. Graça sussurrou. Irmão? Como assim? O verdadeiro Mateus fechou os olhos, apertando as mãos. Sim, esse homem roubou tudo da nossa família há anos. E não vinha só atrás de poder. Ele matou para chegar aqui. Ele matou nosso pai. O salão estremeceu quando o choque daquela revelação desabou sobre eles. E no instante seguinte, um estrondo violento sacudiu a mansão, como se o chão fosse se abrir. Fugir! Gritou o impostor Mateus, levantando-se, o rosto uma máscara de terror e raiva misturados. Mas antes que pudessem se mover, as luzes se apagaram de novo. No escuro, um sussurro cortante se espalhou. A verdadeira guerra só agora vai começar. E no silêncio que tomou conta da casa, as dúvidas cresceram. Afinal, quem era mesmo o vilão? E o que ainda estava escondido, esperando para explodir e destruir tudo, ou todos? Nada faria sentido mais. E a única certeza, agora, era que ninguém podia confiar nem em si mesmo. O silêncio pesava sobre a mansão como uma sentença. Mateus, o impostor, caído no chão, e rosto marcado pela vergonha e pela culpa, mal conseguia respirar. O verdadeiro Mateus, firme, olhava em volta com olhos que carregavam 1000 verdades, e nenhuma delas era boa. Graça ajoelhou perto de Sofia, ainda tremendo, a mão fria da menina segurando a sua. O bebê que ela carregava parecia mais do que uma vida. Era a última esperança entre tanta desordem. Vitória, descontrolada, entre soluços e risadas vazias, se afastava derrotada, sua máscara quebrada no chão. E no meio da sala, Helena, ferida no corpo e na alma, segurava a arma com mãos que tremiam de uma raiva contida, mas devastadora. O que vai acontecer agora? A voz de Graça saiu rouca, quase um sussurro. O verdadeiro Mateus se aproximou, com passos pesados, como se cada movimento consumisse energia e força. Vamos encarar o que sempre fugimos. Ele disse, a voz dura, mas com um fio de sinceridade. Nada vai apagar as feridas, mas precisamos tentar reconstruir, ou então tudo vai incendiar e consumir, para sempre. Mateus, o impostor, ergueu os olhos, a respiração falhando. Ele sabia que o reinado de mentiras acabara. A luta pela verdade tinha um preço alto. E já estavam todos pagando. Helena respirou fundo, a arma caindo devagar ao lado do corpo, a fúria dando lugar a um cansaço impossível de esconder. Eu quero justiça, ela disse, a voz tremendo, mas firme. Mas quero que essa casa, esse nome, não sejam mais uma prisão para ninguém. Uma brisa fria entrou pela janela aberta. O ar parecia finalmente mudar. O peso da mentira começava a aliviar, mesmo que as cicatrizes permanecessem. Sofia, chorando silenciosa, tocou a barriga arredondada e falou com uma coragem que surpreendeu a todos. Eu vou tentar fazer de verdade diferente, por esse bebê e por todos nós.
E naquele instante, parecia que a tempestade dava uma breve trégua. Graça segurou a mão de Mateus, um gesto simples que dizia: ainda estamos juntos nisso. Ainda existe alguma chance. Mas no fundo, todos sabiam a verdade dura que ainda pairava. Aquelas portas poderiam fechar. Mas não isolariam os segredos. Eles estavam lá escondidos, prontos para surgir a qualquer instante. Quando o sol da manhã começou a invadir a mansão, uma nova era começava. Incerta, perigosa, cheia de dúvidas, mas por enquanto havia uma centelha de luz. O silêncio que se seguiu não era pacífico. Era uma pausa entre os suspiros de medo. Mateus olhou para a janela, a mente correndo atrás das perguntas que ainda não tinham resposta. E enquanto a chuva fina batia no vidro, uma mensagem tescou no celular, aumentando o frio que já desfazia a esperança. Eles estão chegando. O fim? Ainda não. A verdadeira história só começava agora. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhum segundo das próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like neste momento. É o que alimenta o algoritmo e mantém essa comunidade viva e forte. Inunde os comentários com suas reações, suas teorias malucas e o que você acha que vai acontecer depois desse final chocante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama insana. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal desse jeito. Sua ajuda é o que faz tudo acontecer. Vamos juntos? Então não perca tempo.